Olá pessoal do curso Técnico em Florestas, vamos dar início à nossa terceira aula de Patologia Florestal. Hoje nós vamos tratar de etiologia, epidemiologia e quantificação de doenças. O que vem a ser a etiologia? A etiologia é a ciência que estuda a causa da doença e os fatores que envolvem o estabelecimento de uma doença na planta. Ou seja, na etiologia, nós avaliamos quais são os fatores, quais são os agentes que causam doença na planta. Se são organismos, ou se são condições ambientais, ou ainda a interação de ambos. Os fatores ou fases do ciclo de uma doença são disseminação, pré-infecção, também chamada de infecção, infecção ou colonização e reprodução e sobrevivência. Na verdade, essas fases do ciclo de vida de uma doença são baseadas nas fases do ciclo de vida de fungos. Porque os fungos eles disseminam, infectam a planta, vão colonizar, reproduzir e depois tem uma fase que nós chamamos de sobrevivência que se dá na ausência do hospedeiro. Então, a disseminação é a movimentação do patógeno propriamente dito. Ou seja, a saída do patógeno de um local até chegar à planta, como ele chega na planta. Então, envolve o movimento do patógeno e muitas vezes é provocado por fatores externos, como chuva, pode ser também transportado pelo homem ou pelo vento. Quando o homem leva uma planta doente de um local para outro, ele está disseminando o patógeno, fazendo a movimentação do patógeno. As fases da disseminação são a liberação, dispersão e deposição. A liberação é a retirada das estruturas do patógeno do local onde estas são produzidas. Pode ser ativa ou passiva, ou seja, pode ser por ação do próprio patógeno ou pode ser, então, por ação de por exemplo, um respingo de chuva que cai e remove dali a estrutura do patógeno. A dispersão, propriamente dito, é o deslocamento do patógeno em si, ou seja, a partir do momento que ele já deixou o local onde foi produzido, aquele movimento até chegar na outra planta. Pode ser um transporte pelo vento, como já disse, o ser humano transportando o amor doente de um local para outro, ou um outro animal, um inseto, algo assim. A deposição é propriamente o pouso, ou seja, a chegada do inóculo do patógeno na superfície do hospedeiro. Inóculo, que é qualquer porção do patógeno capaz de causar doença. A fase de pré-infecção, ela envolve então a germinação do propáculo do patógeno, no caso do ciclo de vida de fungos, e esses fungos eles normalmente se multiplicam por meio de esporos. A germinação talvez seja a fase mais sensível do ciclo de vida do patógeno fúngico, porque é onde ele tem ainda primórdios estruturais muito sensíveis a variações ambientais. Nessa fase de pré-infecção ocorre também a penetração, que é a entrada do patógeno no hospedeiro. Essa penetração ela pode se dar de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é quando o patógeno abre caminho para ingressar no hospedeiro, por exemplo, liberando enzimas na superfície do hospedeiro ou então exercendo força mecânica, como alguns fungos fazem por meio de apressórios. A penetração indireta, o patógeno penetra por aberturas já existentes na planta. Podem ser aberturas naturais ou então ferimentos. Aberturas naturais como lenticelas, estômatos, datóides, ou um ferimento de poda, um ferimento de abrasão, a gente vai lá, quebra um galho na planta, causa um ferimento, é uma porta de entrada para o patógeno, então penetrar na planta. Infecção, o patógeno então está estabelecendo a relação de parasitismo com o hospedeiro. É quando o patógeno realmente ele começa ali a crescer no interior já do hospedeiro e vai então se nutrindo do hospedeiro. Então, a colonização pode ser intercelular ou intracelular, ou seja, o patógeno pode crescer apenas dentro de células do hospedeiro, entre as células do hospedeiro, ou então pode ser um misto, crescer dentro das células e entre células. As principais alterações no hospedeiro pela ação do patógeno iniciam nessa fase. É na fase de infecção
que nós verificamos, então, na planta o aparecimento dos sintomas em decorrência de uma doença. A reprodução é quando o patógeno se multiplica. Então, pode ocorrer no interior da planta ou também na superfície do hospedeiro, ou seja, o patógeno coloniza o interior da planta, mas no ato de reproduzir, ele expõe suas estruturas reprodutivas para o lado externo da planta. Após reproduzir, no caso de fungos, essa reprodução pode se dar por meio da produção de esporos. No caso de bactéria, é a produção de mais células bacterianas. Os nematóides, a reprodução por meio de ovos, né? Então, na ausência do hospedeiro, o patógeno tem que sobreviver. E essa sobrevivência refere-se à capacidade do patógeno sobreviver, né, na ausência do hospedeiro, ou então em condições ambientais adversas. A sobrevivência pode se dar em tecidos vivos de plantas invasoras ou partes propagativas do hospedeiro, pode se dar também em restos de cultura que ficam no local, no solo ou no substrato, ou então por estruturas de resistência. Alguns micro-organismos produzem estruturas especializadas para resistir às condições desfavoráveis do ambiente, como o caso de escleróides, microescleróides, que são produzidos por alguns fungos. A epidemiologia é uma parte da fitopatologia que estuda as epidemias. Por definição, é o estudo de populações de patógenos em populações de hospedeiros e da doença resultante dessa interação sob a influência do ambiente e a interferência humana. O estudo das epidemias e dos fatores que as influenciam é um outro conceito que podemos dar para a epidemiologia. Também podemos conceituar a epidemiologia como sendo o estudo do progresso da doença em dada população de plantas suscetíveis, dos fatores que afetam o seu desenvolvimento e a evolução do patógeno. Devemos lembrar que o progresso da doença, embora a palavra progresso a gente sempre pense em avanço, em aumento, mas ele pode ser um progresso positivo ou negativo, ou seja, aumentar ou reduzir. Então, nós temos o progresso da doença estimado pelo aumento ou redução da intensidade da doença em um dado intervalo de tempo. O progresso de doença é variação na quantidade de doença, levando em conta o tempo, espaço e uma população de plantas. Então, nós devemos definir muito bem todas essas variáveis. A epidemiologia é uma ciência que lida com populações. Mas o que é, então, uma população? Nós temos populações de plantas, de patógenos, áreas lesionadas ou plantas doentes. Na verdade, a rigor, nós podemos definir o que é nossa população de interesse sob o ponto de vista estatístico. Então, a epidemiologia ela lida muito com técnicas estatísticas para avaliar doenças. Então, nós podemos definir a população de plantas de eucalipto. Então, apenas as plantas doentes são a nossa população de interesse. Ou a população do patógeno que está afetando aquelas plantas, né? Ou mesmo as partes lesionadas, nós podemos definir como sendo população. Epidemia é conceituado como uma variação na intensidade e ou extensão da doença em uma população de plantas. Para isso, nós devemos considerar uma área geográfica e também um intervalo de tempo que estamos avaliando. Endemia é a presença permanente da doença em uma população, numa dada região, sem haver alterações na intensidade de doença. Há um certo equilíbrio, no caso da endemia, entre patógeno e hospedeiro. Bem, na epidemiologia, normalmente nós usamos algumas representações para expressar a interação mórbida que existe entre patógeno e hospedeiro. Nessa primeira figura, nós podemos ver que a doença ela é resultante da interação entre patógeno e ambiente sob um hospedeiro suscetível. Essa figura é chamada de triângulo de doença. Nessa daqui, uma abordagem um pouco diferente é o tetraedro da doença. Nós temos o ambiente e o patógeno, ou fator injuriante, afetando o hospedeiro. E eles
Todos, tanto o patógeno ambiente e hospedeiro, são afetados pelo homem. E dessa interação desses 4 fatores, há um resultante doença. É importante lembrar que o ambiente pode afetar o hospedeiro, bem como o hospedeiro pode afetar o ambiente pode afetar o patógeno, assim como o patógeno também afeta o ambiente e vice-versa. O hospedeiro afeta o patógeno e vice-versa, e o homem também podendo afetar todos esses fatores, inclusive o patógeno ou fator injuriante, alterando assim a relação se haverá ou não doença. Uma outra abordagem, também tetraédrica, é em que nós temos o patógeno, o hospedeiro e o ambiente, e também o homem, interagindo, resultando num processo de doença, isso num dado tempo. Essa abordagem considera, então, sempre o tempo, ou seja, a época em que ocorreu a doença. Bem, relação entre ciclo da doença e epidemia. Doenças monocíclicas apresentam apenas um ciclo de infecção no campo, numa mesma safra. O inóculo produzido na estação de cultivo não contribuirá para a doença na safra corrente. Tal inóculo, ou seja, a porção do patógeno que inicia a doença, poderá ser o inóculo inicial na próxima estação de cultivo. Inóculo não rende inóculo. Nesse caso de epidemias, doenças monocíclicas, nós também chamamos de doenças de juros cíclicos. São exemplos as podridões, os tombamentos, as murchas e os carvões. As doenças chamadas de policíclicas, ou seja, aquelas que apresentam mais de um ciclo, são doenças policíclicas, apresentam vários ciclos de infecção e reinfecção numa mesma safra, ou seja, ao longo do ano, o patógeno completa seu ciclo de vida várias vezes na planta. O inóculo produzido na estação contribui para o aumento da doença naquela mesma safra, havendo reinfecções sucessivas da planta. E as plantas nesta população, então, antes do fim da estação de cultivo, elas vão ser reinfectadas várias vezes. Inóculo, então, rende inóculo. Por isso nós chamamos isso também de doenças de juros compostos. E nós temos aqui, então, inóculo inicial e inóculo secundário nesse tipo de doenças. E, como exemplo, nós temos a febril do eucalipto e mancha foliar de cilindroplasma e várias outras manchas. Bem, a representação, então, de uma doença monocíclica, também chamada de juros cíclicos. Existe uma infecção primária. Depois, essa infecção primária, ela foi causada por um inóculo primário, ou seja, aquele inóculo que iniciou a epidemia. Então, resulta uma infecção primária. Após, então, acabar a safra, acaba-se a doença resultante dessa infecção primária e resta ao patógeno sobreviver. Então, a sobrevivência do inóculo, esse inóculo que sobrevive iniciará uma outra epidemia no outro ano. Já a doença policíclica ou de juros compostos, o inóculo primário causa infecção primária. Dessa infecção primária, são produzidas novas estruturas do patógeno que vão ser chamadas de inóculo secundário e vão causar infecções secundárias, causando um aumento na quantidade de doença. Dessas infecções secundárias, mais inóculo secundário pode ser produzido e vão causar novas infecções secundárias, causando assim ciclos sucessivos da doença. Então, o inóculo rende inóculo, rende inóculo, por isso nós chamamos de doença de juros compostos. Chega a uma certa fase, acaba ali o ciclo de vida do patógeno da planta, então é necessário que haja sobrevivência desse inóculo, que será então, esse inóculo sobrevivente, iniciará numa outra safra, outra epidemia, sendo então chamada de inóculo primário. As curvas de progresso típicas dos diferentes tipos de epidemia são basicamente essas daqui. As doenças monocíclicas geralmente têm um padrão de curva em relação de intensidade de doença em função do tempo, como essa aqui, que é um padrão chamado de monomolecular na fitopatologia. As doenças policíclicas normalmente vão se enquadrar nesses padrões de quantidade de doença e intensidade de doença em função do tempo, nesse padrão exponencial ou então nesse padrão sigmoidal, quando nós ajustamos os modelos. A epidemiologia trata muito de ajustes de modelos, estudos de equações,
e ver muita a parte de técnicas estatísticas para a modelagem de epidemias. Aqui nós temos um exemplo de curvas de progresso ajustadas para explicar duas epidemias. Quantificação de doenças. Quem trabalha com epidemiologia e com etiologia lida muito com quantificação. O etiologista, na verdade, ele trabalha mais com a determinação da causa da doença, o diagnóstico da doença, como fazer para diagnosticar a doença. E passa, então, ao epidemiologista a função de quantificar, prever quanto de doença há na região e prever também quanto de danos que podem ocorrer caso as ações de controle não sejam tomadas. Também avaliar custos de controle cabem ao epidemiologista. Então, tudo isso depende de uma boa quantificação de doenças. O estudo da fenologia do hospedeiro é fundamental para avaliar corretamente as doenças. Ou seja, o hospedeiro está na fase de muda, ou ele está na fase já de planta jovem, planta adulta. As doenças são diferentes em cada época. Então, esse estudo da fenologia, ou seja, das fases que a planta apresenta, é importante para a gente poder relacionar as respectivas doenças em cada época. E há muito uma relação entre fenologia e doenças em cada fase. A fenologia é a parte da botânica que estuda vários fenômenos periódicos das plantas, marcando-lhes as épocas e os caracteres. E nós, então, relacionamos o estudo fenológico com o estudo quantitativo de doenças. Para diversas culturas, é comum realizar as escalas de desenvolvimento da cultura. Por exemplo, para cereais, são geralmente usados 11 estágios, sendo do 1 ao 5 de germinação a perfilhamento, 6 a 10 primeiro nó do talo visível até a última folha cobrindo espiga, 11 é grão leitoso e maturação. Podem haver mais. No caso de eucalipto, nós temos a fase de muda, sendo que nós temos nas fases de mudas uma fase de plântula, depois uma fase de crescimento e fase de rustificação. No campo, são reconhecidos geralmente os estágios fenológicos em eucalipto A, B e C. Sendo o A aquele estágio desde mudinha até enquanto a planta ainda está um pouco arredondada, na sua copa, que vai aí às vezes dependendo da planta até cerca de 8 meses a 10 meses, um pouco mais, um pouco menos, varia um pouco em relação à espécie e às condições ambientais. O estágio fenológico B é quando a planta tem 3/3 de copa bem definidos, é quando a planta de eucalipto tem folhas assim, ao longo de todo o caule, lembrando meio que um picolé. E o estágio fenológico C é quando a planta já sofreu desrama e que tem aquele tronco todo sem folhas, sem ramos, e tem aquela copa pequena arredondada somente lá em cima, na parte mais elevada da planta, que é o estágio C, que é em eucalipto. Cada uma dessas fases tem suas doenças mais características. A patometria, é uma parte aí da quantificação de doenças, é a área da fitopatologia que objetiva quantificar doenças. Por que quantificar? A gente tem que estudar o manejo das doenças da planta, para avaliar se uma planta é mais resistente do que a outra ao patógeno, fazer os estudos de epidemia, avaliar danos, prever custos de controle, uma série de fatores nós temos que quantificar a doença. A avaliação quantitativa, elas são utilizados métodos que visam avaliar a intensidade da doença, podem ser realizados de forma direta, através de incidência, severidade ou sensoriamento remoto. A avaliação quantitativa de incidência, nós avaliamos proporções ou percentagens de plantas afetadas por uma doença. A incidência é mais fácil de ser avaliada, a forma mais fácil de ser avaliada de doença é a incidência, ou seja, a planta está ou não está doente. A avaliação de incidência é utilizada principalmente quando o simples fato da planta estar doente já indica que vão haver perdas, e que essas perdas vão resultar em redução do valor comercial ou então em morte da planta, pelo simples fato dela estar doente. Como, por exemplo, quando uma mão apodrece. Uma mão podre, ninguém vai querer comprar. Assim como uma madeira podre. Você não vai comprar uma madeira podre para uma construção. Então, a incidência da podridão na madeira já indica redução do valor. A severidade de doença é uma outra forma de medir a intensidade e é dada pelo percentual de área ou volume de tecido doente da planta.
A avaliação ela demora mais, é um pouco mais difícil, porque a gente tem que determinar qual a área que está realmente doente, né? Quanto de cada folha está doente, né? E isso pode ser bastante trabalhoso. Pode ser feito com o uso de chaves descritivas, escalas diagramáticas, sensoriamento remoto ou determinação da área afetada de forma direta ou indireta. A severidade normalmente é medida em quantidade de tecido doente, mas existem autores que postulam que deveríamos medir a quantidade de tecido sadio, porque o que leva a planta a sobreviver é o tecido sadio e não o tecido doente, porque é no tecido sadio que ocorrem os processos principais que mantêm a planta viva, como fotossíntese, transpiração, respiração, transporte de fotoassimilados, né? O sensoriamento remoto é o uso de sensores sem contato físico direto com a planta para avaliar doenças. Sensoriamento remoto aplicado à avaliação de doenças, né? Nós vamos fazer então, nessa situação, a medição de espectro visível, geralmente infravermelho próximo e infravermelho distante, para que se determine então a emissão de ondas de partes doentes e partes saudáveis e assim determinar o quanto a planta está doente. Existem sensores específicos ou filtros também em câmeras fotográficas que nos auxiliam a verificar a questão da doença das plantas, né? Quanto de tecido está doente. Avaliações indiretas, né, são aquelas que são realizadas quando há redução do vigor da planta, redução de produção ou então um menor crescimento, ou seja, um enfesamento da planta. Uma estratégia principal é determinar a população do patógeno na planta. Avaliações indiretas são muito usadas para avaliação de doenças bacterianas e também doenças causadas por vírus em plantas, né? Também podem ser usadas para doenças causadas por nematóides, onde nós determinamos a população do patógeno na planta. Quantificação de danos, existem várias formas de se fazer a quantificação de danos. Um deles é o que nós chamamos de método de parcela experimental, que pode ser um método também da planta individual. O método da planta individual serão selecionados de 52 mil plantas em campo comercial ou em campo experimental, para a gente comparar se a planta doente produz mais do que uma planta saudável. Na verdade, ela vai produzir menos, né? Então, nós vamos avaliar quanto a menos a planta doente produz em relação às plantas saudáveis. Para isso, nós selecionamos plantas doentes e plantas saudáveis para fazer essa avaliação. Os dados podem ser analisados e se fazer uso de modelagem estatística, modelagem matemática, para que possamos, então, quantificar os danos. A avaliação da área foliar remanescente sadia, ou então pode-se avaliar a área foliar doente. Bem, encerramos aqui nossa terceira aula de patologia florestal. Hoje nós tratamos, né, de etiologia e epidemiologia, sendo que dentro aí da epidemiologia existe aí, então, a quantificação de doenças, que é uma parte aí da epidemiologia que é muito importante para a fitopatologia de maneira geral. Eu despeço-me dando um recado a vocês que leiam o material, né, antes de fazer as atividades, além de assistir o vídeo, e busquem mais materiais também para complementar os estudos. Muito obrigado e até a próxima aula.